continuando com a nossa entrevista com o Dr. Alexandre Uchoa. Dr. Alexandre, vamos agora falar sobre famílias e sucessões. Isso é um tema muito interessante, Pedro. A gente tem verificado que, em razão dos trabalhos desenvolvidos já na parte de inventários, testamentos, esse tipo de coisa, o brasileiro não tem o perfil de pensar no planejamento sucessório. Realmente as pessoas esperam as coisas acontecerem, depois do falecimento, os herdeiros vão ter que lidar com aquela situação toda. E isso, a partir de alguns exemplos que tivemos aqui no escritório, eu vou dar um, só para você entender o contexto. Tinha um cidadão que era cliente nosso do escritório, e a gente vinha trabalhando muito pensando nele, vamos conversar, o senhor era importante, o senhor fazer um planejamento sucessório, são muitos imóveis, e com o falecimento o senhor vai deixar isso tudo resolvido, e ele não quis fazer, de jeito nenhum. Resultado, ele tinha um patrimônio imobiliário de, para não dizer 200, 199 imóveis. E a falta de planejamento sucessório e de organização, mas não por, assim, foi uma resistência em razão da idade, etc., os herdeiros tiveram que pagar de imposto de transmissão mais de R$1,5 milhão. Então você veja, é uma coisa que pode ser trabalhada com antecedência e evitar que haja tanto demora, como lacuna de tempo, como um custo alto no pagamento disso. O planejamento bem feito pode ser uma ferramenta essencial para as pessoas. Tem muitas situações, digamos. Empresas familiares. Existe a empresa familiar, empresa multifamiliar. Empresa familiar, vou lhe dar um exemplo de empresa familiar. É a empresa em que o patriarca ele é o diretor da instituição e os filhos participam, etc. Mas ele, como condutor, ele é o diretor da empresa familiar. E existem as empresas multifamiliares, que é a empresa multifamiliar, em que, digamos, são 3 sócios, mas que não tem relação consanguínea entre eles. Mas são 3 famílias que estão ali dependendo daquela empresa. Então, para cada tipo de empresa, cada tipo de segmento, é possível você fazer um planejamento e, a partir desse planejamento, se organizar para o futuro. Entendeu? É evidente que tem todo um processo a ser feito no meio do caminho, são necessárias reuniões, é necessário identificar o perfil da família, quem são os herdeiros, o tamanho do patrimônio, e a partir daí se elaborar um plano de sucessão. Um plano de sucessão você pode constituir uma holding, que essa holding ela pode ser uma holding pura ou uma holding mista. O que seria uma holding pura? A holding pura é uma constituição de uma empresa denominada holding, que o papel dela é unicamente ser participante de várias empresas que se criariam para o grupo ou de empresas pré-existentes. A holding mista, ela, além disso, ela também prestaria serviço. Por exemplo, digamos, no caso do exemplo que eu lhe dei do cliente, que ele tem vários imóveis. Parte desses imóveis eram alugados, parte desses imóveis eram objeto de compra e venda, de rolo de negociação, e parte eram utilizados pela família. Então, ele criaria uma empresa de serviço, como holding, uma holding de serviço e uma holding de locação de patrimônio e compra e venda. Então, isso muito bem destrinchado, bem organizado, você pode ter um processo sucessório tranquilo no final. Existem muitas coisas a serem feitas, é um trabalho muito delicado e interessante, mas e também não é um trabalho de curto prazo, leva um tempo para organizar isso tudo, mas com certeza o resultado prático ao final é muito interessante, vale a pena que seja feito. Então eu lhe pergunto, é por isso que existe o conselho de administração? Algumas empresas podem constituir um conselho de administração no holding. Com o conselho de administração, o que é que acontece? Isso é uma outra forma de constituição. Você teria uma gestão que não seria familiar, seria contratada, uma diretoria paga, bem remunerada para cuidar daquilo, e abaixo dessa diretoria existiria um conselho. O conselho de administração composto por membros da família, e uma coisa mais moderna, mais aperfeiçoada que existe ainda, é a contratação de conselheiros especialistas. De fato, com a denominação de conselheiros. O que é que essas pessoas
fariam? Elas iriam participar e dar sugestões para que a empresa alavancasse. Por quê? Qual é a ideia fundamental e principal de constituição de um planejamento sucessório, a organização do planejamento sucessório? Ajuste de interesse entre os sócios, entre o patriarca, para ele definir como vai funcionar a empresa após o falecimento dele e dar sua continuidade, a ideia de continuidade na pessoa jurídica. A gente ouve aquele ditado aqui comum por falta de organização, de pai rico, filho nobre, neto pobre. E com um planejamento sucessório, o pai rico, que seria a figura do patriarca, ele consegue fazer uma organização de forma que a empresa se perpetue e aquilo não se perca na sucessão. É óbvio que existem os perfis, eu não posso obrigar, sou advogado, que um filho meu seja advogado para dar continuidade na empresa. Ele pode optar por ser médico, inclusive é o caso concreto. Então, feito isso, o que é que acontece? Como é que funciona uma sucessão? No caso da advocacia não funcionaria, mas noutra situação, esses filhos que não vão participar de uma gestão empresarial porque têm outras vocações, eles seriam acionistas. Então, isso se montaria de uma forma que contemplasse todos, a empresa prosperasse e continuasse e não encerrasse com o falecimento dos patriarcas, não só o marido e a esposa, mas assim, tudo continuaria de uma forma harmônica e com sucesso para todo mundo. Então isso quer dizer que essas seriam as vantagens da holding familiar. As grandes vantagens da holding familiar. E quais são as desvantagens da holding familiar? Se tem. Eu acho que em comparação, eu entendo assim, que em comparação a um modelo normal, em que você deixaria uma empresa seguir um processo sucessório normal, eu não posso enxergar desvantagem na holding. Eu acho que sempre é uma vantagem. O que poderia ser um outro aspecto para ressaltar? Veja, na hora em que você tem um planejamento e em vida o patriarca já define tudo como é que vai funcionar, ninguém pensa na morte, óbvio. Mas no desaparecimento dele, numa eventual interdição, algum problema que tenha, a empresa não para, o fluxo vai continuar, porque já está tudo pré-definido como é que vai acontecer. Então, eu entendo que com o planejamento e uma eventual constituição de uma holding familiar, só traz vantagens. Eu não vejo, assim, nenhuma desvantagem. É muito mais positivo e não tem nenhum aspecto negativo. E para montar essa holding familiar? Veja, a holding familiar ela é uma forma de constituição, de planejamento sucessório, mas existem outras formas. Eu acho que o mais importante é conhecer cada caso concreto, você entender cada caso concreto, porque, assim, de uma forma genérica, pode ser que eventualmente a holding não seja a melhor solução e existem outras possibilidades. O seu escritório tem artigo no site, né? Tem. Nós trabalhamos com uma frequência de publicação de artigos em várias áreas do direito. E, assim, são ideias que surgem, são estudos, publicações com relação a novidades na legislação, o que surgiu de interessante, para que nossos clientes e os leitores do site possam ficar por dentro das notícias. Quem deseja ter a oportunidade de trabalhar no escritório de Uchoa Cavalcante? Temos um espaço específico no site em que quando existem as vagas, nós colocamos lá, mas também recebemos currículos que ficam no nosso banco do currículo. Há cerca de um mês nós fizemos inclusive uma abertura e recebemos alguns convites aqui, com alguns currículos para fazer análise dos candidatos. Site e redes sociais? Site do escritório, www.uchoacavalcante.adv.br. Temos também nas redes sociais, temos o Instagram também, que é Uchoa Cavalcante, advogados associados, e eu lhe confesso que o resto eu não sei decorar. O Instagram é esse, agora tem Twitter também, e tem o LinkedIn, mas no site, quando você clica nesses ícones, ele lhe redireciona. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. Pois não. Primeiro dizer que foi uma satisfação encontrar meu amigo Pedro aqui e um prazer muito grande poder estar falando nesse canal que tem uma abrangência tão grande de pessoas com um conhecimento tão grande que é importante
saber dessas coisas, saber dessas novidades e ficarem atenadas. Eu estarei à disposição para tirar qualquer dúvida, inclusive de Pedro, se quiser, pode retornar aqui e a gente está à disposição para melhorar sempre o trabalho e poder melhor lhes atender. Antes de encerrar a nossa entrevista, gostaria de passar às tuas mãos uma lembrança da GUD Pernambuco, Muito em parceria, obrigado, nada, em parceria com a Gráfica do Parque. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, número 680, loja 1, nas Graças. O telefone para contato é o 3426-9508. Acompanhe-nos através do YouTube, GUD PE Comunicação, no Facebook, Revista GUD PE, no Twitter, @Revista GUD PE e no LinkedIn, procure Pedro Vidal. Obrigado. Alarme Center, a sua distribuidora. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertina, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia e redes. E trazendo agora para Pernambuco o painel solar. Alarme Center, a marca da segurança. Avenida Norte, 3652, Tamarineira. Telefone 4062-9205. Essa cidade vai tremer e a galera vai zoar. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio.